falando desse nosso contexto, né? Quando a gente começa deixa eu tirar isso daqui, porque senão fica na frente também das coisas. Mas, enfim, quando a gente começa a falar sobre a colonização brasileira, né, é interessante que a gente fale sobre a expansão portuguesa. A gente precisa criar esse contexto antes para poder entender direito como a gente estava falando antes, né? E, basicamente, quando a gente fala da expansão portuguesa, a gente está falando de uma revolução comercial que é iniciada mais ou menos ali no século XI na Europa, ainda na Idade Média, né? E que essa revolução comercial vai possibilitar uma série de mudanças no sistema feudal que até então era vigente, certo? Com o desenvolvimento do comércio, vão surgindo também muitas cidades, né, coisa que não existia antes na Idade Média. Existiam pequenos centros, adensamentos, o que a gente pode dizer, pequenos adensamentos urbanos, mas nada demais, nada como a gente conhece hoje, como as grandes cidades, né? E é com o desenvolvimento do comércio que essas cidades vão surgindo como um fator decisivo, inclusive, para esse tipo de desenvolvimento, né? A economia do antigo sistema feudal, ela era basicamente de subsistência, ou seja, ela era agrícola, não havendo também um monetarismo da forma como a gente conhece hoje, né? Por mais que o dinheiro, né, a ideia de dinheiro não tivesse deixado de existir na Idade Média, mas a partir da queda do Império Romano, ali na transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? A partir do momento que há a queda do Império Romano e a formação dos reinos bárbaros, dos reinos germânicos, muito da população europeia vai se interiorizar. Se interiorizando, as relações de troca entre produtos, que a gente também fala de escambo, né, como vai acontecer aqui, entre portugueses e nativos, né? Essa relação de escambo acaba se tornando dominante e as relações monetárias elas vão diminuindo cada vez mais e só vão começar a ser retomadas com a reabertura do comércio para o Oriente, a partir das cruzadas, a criação das feiras medievais e o desenvolvimento da burguesia, certo? Mas é a partir desse contexto que as trocas comerciais passam a ser cada vez mais intensas, né? E posteriormente monetárias, como eu te disse. Nesse momento, com o surgimento e desenvolvimento do comércio, vai aparecer uma outra classe social, que é aquela que a gente chama de burguesia comercial mesmo, né? E essa burguesia que vai, juntamente com os reis, centralizar o poder político. É o momento que ocorre a centralização dos Estados nacionais, como a gente conhece hoje. Aí os primeiros a surgir vão ser Portugal, França, Espanha, Inglaterra. Depois eu vou te enviar direitinho um material teórico sobre isso. Isso? Ok. Enfim, né? E vai ser através dessas centralizações que vão surgir os Estados nacionais propriamente ditos, né? Portugal vai se tornar o primeiro país a se centralizar o poder na figura do rei, mais especificamente, e isso vai facilitar muitas atividades comerciais que já nesse momento era o seu maior interesse, né? Vai ser o maior interesse da burguesia também. E com a monopolização do comércio no Mediterrâneo, principalmente por algumas regiões que hoje fazem parte da Itália, né? A Itália só vai existir enquanto nação só lá no século XIX, é uma unificação tardia, mas a gente se refere a ela como Itália mesmo nessa época, certo? E vai ser necessário que Portugal encontre novos territórios para realizar comércio, tá? Porque desde as cruzadas, o comércio pelo Mediterrâneo e o comércio, na verdade, o comércio com o Oriente, através do Mediterrâneo, eram monopolizados, principalmente pelas cidades de Gênova e Veneza, lá na Itália. E aí, como os portugueses não desejavam pagar impostos a essas cidades para usar suas rotas e seus portos, eles buscam outras rotas, outros locais que possam comercializar seus produtos, né? E vai ser a partir daí que se dá início à chamada expansão marítima comercial europeia, que a gente também chama de grandes navegações, certo? É um termo muito pomposo aí para esse acontecimento, mas, enfim, tanto faz a gente usar um termo ou outro. E isso vai se dar mais ou menos entre os séculos XV e XVI, especialmente em Portugal, né? A expansão portuguesa ela vai ter início quando a nação acaba se lançando no Atlântico em busca do comércio. Isso aí no início do século XV, né, quando o Reino de Portugal decide ocupar Ceuta, que é um importante centro de comércio mouro, localizado ali no norte do continente africano, aproximadamente em 1415. As datas também não precisa decorar não, tá? Sim, pelo menos não agora nesse momento, mas se você quiser depois eu mando todas essas datas que eu falo aqui. Mas, enfim, e aí quem são os mouros nesse contexto, né? Os mouros são aqueles povos árabes que fizeram parte do Império Árabe durante a Idade Média, a gente considera isso na Idade Média Oriental, né? E que após a morte de Maomé, como o Império Árabe ele se fragmenta, assim como outros impérios da Antiguidade também se fragmentaram,
Alguns reinos islâmicos vão surgindo, inclusive não apenas no Oriente Médio e na Península Arábica, mas também no norte da África, até na Península Ibérica. A gente precisa lembrar que ali na Idade Média, o Império Árabe ele se expande até onde hoje é a fronteira, parte da fronteira da Espanha com a França. E a partir do momento que ele se fragmenta, mesmo ele se fragmentando, esses reinos mouros continuam. Muitas vezes a gente direciona o termo mouro para aqueles descendentes dos árabes que vivem na Península Ibérica ou próximos dali, certo? Nesse caso aí, no norte do continente africano. Ceuta, ela vai ser também um importante centro comercial do atual Marrocos. E trata-se, portanto, nesse momento, de uma série de rotas que são chamadas rotas transsaarianas, porque elas atravessam o deserto do Saara, que traziam metais preciosos como ouro e produtos orientais, que vinham principalmente do Egito e do atual Sudão, né? Dando continuidade à expansão do Atlântico, os navegadores portugueses eles vão multiplicando as descobertas de novos territórios ao longo da costa do continente africano. E esses novos territórios vão ser basicamente as ilhas de Porto Santo, a Ilha de Madeira, os Açores, e de Cabo Verde também. Talvez Cabo Verde seja mais conhecida porque é a partir de Cabo Verde que alguns tratados vão ser assinados na divisão do continente americano entre Portugal e Espanha, né? Só que só vai ser lá em 1488, se eu não me engano, que Bartolomeu Dias consegue finalmente ultrapassar o extremo sul da África. Esse local que era denominado como Cabo das Tormentas, mas depois que consegue ultrapassar, o próprio rei português muda o seu nome para Cabo da Boa Esperança, né? Mas 10 anos depois, aproximadamente, é que Vasco da Gama vai seguir a mesma rota de Bartolomeu Dias e vai acabar passando pelo Cabo da Boa Esperança, finalmente até chegar às Índias, certo? Que era o desejo deles, né? Uma nova rota para o comércio de especiarias. Uma outra expedição, que vai ser organizada 2 anos depois de Vasco da Gama, né, em 1500 mais especificamente, que vai ser comandada por Pedro Álvares Cabral, em direção às Índias, mas depois de uma mudança de rota acaba alcançando o que seria o litoral brasileiro, naquela data icônica, né, que a gente tem, que é o 22 de abril de 1500, certo? Apesar de que a historiografia atualmente considera essa data como uma data fictícia, certo? Mas, mesmo sendo uma data fictícia, muitas vezes aquelas questões que são mais tradicionais na história costumam usar essa data, entende? E aí é aquela coisa, você não vai brigar com o enunciado da questão porque não adianta, né? Mas, enfim, poucas vezes, na verdade, isso tem sido utilizado atualmente. Aí por que a gente fala que é uma data fictícia? Porque, por exemplo, a galera diz que a historiografia tradicional diz essa data, mas como a gente falou antes, né, o Tratado de Tordesilhas ele é assinado em 1492, né? Então, assim, é bem antes da chegada dos portugueses aqui. Como é que a galera quer um pedaço do território se eles não tinham chegado aqui antes, entende? As informações, elas meio que se conflitam, mas, enfim. Depois do desvio, nós vamos continuar, né? Que é depois, basicamente, do desvio dessa rota, né? Deixa eu descer um pouco aqui, essa parte aqui a gente já falou, né? Depois do desvio dessa rota que levaria até as Índias, né? Mas que, na verdade, a esquadra comandada por Cabral acaba portando no litoral brasileiro, né? E a primeira exploração vai ser feita na Nova Terra pela própria esquadra do Cabral, né? Que vai navegar em direção ao norte, à procura de um porto onde suas caravelas pudessem ficar abrigadas, né? Uma área que tivesse um porto natural ali. Aí o lugar escolhido vai ser batizado de Porto Seguro, que é onde fica hoje o estado da Bahia, certo? Parte do litoral baiano. Os portugueses vão permanecer na região durante mais ou menos uma semana, e nesse período eles acabam batizando a terra com o nome de Veracruz, certo? E também vão tentar manter contato com os habitantes. Com o intuito de assinalar a posse da terra, que vai ser erguida uma cruz com o brasão do rei, né? Havendo depois uma mudança em relação ao nome, deixando de ser Terra de Veracruz, e ela vai passar a se chamar, depois disso, de Terra de Santa Cruz, certo? Que vai ser novamente substituído em favor do nome Brasil, que vai se tornar definitivo posteriormente, certo? Antes mesmo do prosseguimento da viagem em direção às Índias, no dia, se eu não me engano, é no dia 2 de maio, um navio é mandado de volta a Portugal, levando a notícia da chamada descoberta dessa nova terra. E aí, mais uma vez, a gente precisa dizer, né, qual é a grande problemática em relação ao termo descoberta. A historiografia tradicional,
Existem três ramos da historiografia que a gente trabalha mais, né? A tradicional, que também é chamada de positivista, não sei se você já estudou isso em sociologia, né? O surgimento do positivismo, que também é o surgimento das ciências humanas, né? Nesse momento, como ciências propriamente ditas. A historiografia materialista histórica, também chamada de historiografia marxista, e a historiografia e a nova história, né? Que é também chamada de historiografia culturalista. A gente acaba utilizando uma mistura das três, na verdade, né? Apesar de que a culturalista está muito mais em voga, mas como eu te disse, né, muitas das organizações de provas de concurso utilizam muito a historiografia tradicional ainda. Mas, enfim, né? E aí a gente sabe que, nesse momento, para os portugueses vai ser uma descoberta, né? Mas a gente não considera, de fato, uma descoberta no sentido mais amplo. Por quê? Porque a Terra não é desabitada. Existia uma grande quantidade de nações nativas, de nações indígenas, né? A gente costuma dizer que, costuma se referir ao índio como um todo, como se todos eles fizessem parte de um tipo étnico só, mas, na verdade, a gente tem algumas semelhanças entre algumas nações indígenas, assim como a gente tem nações indígenas que são completamente diferentes, certo? A gente pode dizer que existem muitos braços do Tupi, de fato, mas existe a tribo Caeté, enfim, certo? A velocidade está de boa até agora? Ah, sim. Ah, massa. Às vezes eu me empolgo, falo rápido demais, aí se isso acontecer, você pede para ir um pouco mais devagar. Tá ok, não, mas tá dando para acompanhar aqui. Pronto. Ó, depois quando der um tempo desse aqui, antes de eu abrir o próximo, a gente vai ter que esperar só um pouquinho, porque é o tempo que ele faz a gravação, viu? Tá ok, sem problema. Ele salva, na verdade, a aula. Aí, assim que acabar, então tem uns 10, 15 minutos estourando, assim. Mas, enfim, vamos lá. Sim. E aí, essa chamada descoberta, né, apesar de a gente não usar mais esse termo, mas essas primeiras explorações que vão se dar no Brasil, a gente sabe que meio que o primeiro ciclo econômico que nós temos durante o período pré-colonial, de fato, vai ser a exploração para o Brasil, né? E aí já vai ser muito conhecido na Europa, né? Essa espécie já vai ser conhecida na Europa, mas vai existir abundância no litoral brasileiro, né? E o pau-brasil acaba sendo, de fato, a primeira riqueza que os portugueses começam a explorar, né? O pau-brasil vai ser usado na fabricação de corantes por países europeus, apesar da comercialização da madeira não ser tão vantajosa, né? E aí, em relação aos produtos, né, que são as especiarias, e os artigos de luxo que vêm do Oriente, mas mesmo assim o governo português trata o mais breve possível de fazer do comércio para o Brasil uma exclusividade sua, uma exclusividade da coroa lusitana. Tá? Essa exclusividade portuguesa, ela estava no direito de somente esse produto ser explorado por pessoas autorizadas pela coroa portuguesa através de concessões, e a primeira concessão vai ser dada para um indivíduo chamado Fernando Noronha, certo? Que vai se dar, essa concessão vai se dar em 1503, aproximadamente. Em troca, o próprio Fernando Noronha, ele tinha que construir uma fortaleza, também enviar ao Brasil até aproximadamente 6 navios por ano, né? A exploração do pau-brasil vai ser meramente extrativa, a gente pode dizer predatória mesmo, né? Ou seja, ela não vai ter caráter de colonização efetiva. Todo o processo de extração da madeira, desde o corte até o embarque, vai ser feita pelos povos nativos, com uma relação comercial, que é a relação comercial de escambo, como a gente falou no início, né? Que era basicamente uma troca. E aí os nativos retiravam a madeira e não recebiam apenas aquelas quinquilharias, aqueles objetos inúteis que a gente está acostumado a ver nos filmes, nos desenhos, nas séries, enfim. Mas eles, ao longo do tempo, eles vão exigir ferramentas de metal, certo? Até porque eles veem que aquelas ferramentas são muito mais úteis, já que a maior parte, se não todas as nações nativas que existiam aqui, elas estavam ali na transição ainda da fase pré-histórica, certo? Lembra que na historiografia tradicional a gente tem aquelas divisões da história, né? Tem a pré-história, idade antiga, idade média, moderna e contemporânea. E eles estão nessa fase pré-histórica ainda na transição, na maioria das vezes, na transição para o desenvolvimento de uma agricultura mais sedentária, né? E aí, por não terem atingido a chamada idade dos metais, então, essas ferramentas de metal vão ser muito cobiçadas por eles. Uma outra coisa, uma outra característica desse período pré-colonial são as invasões estrangeiras, né? Durante as 3 primeiras décadas, desde o descobrimento do Brasil, não teve a efetiva ocupação do território.
Por isso, ele vai ser alvo de invasões estrangeiras, especialmente os franceses, que reconheciam a posse lusitana, que, na verdade, eles não reconheciam a posse lusitana da região, né? O monarca francês da época disse na história que quando Portugal e Espanha assinam um tratado de Tordesilhas e dizem, né, que o território é deles, teve inclusive a presença do Papa e tal para que esse acordo pudesse dar certo. O monarca francês na época olha para eles e diz: cadê a assinatura de Adão e Eva aqui dizendo que o paraíso era de vocês, né? Ou seja, ele não vai aceitar, ele não vai reconhecer de jeito nenhum e vai tentar tomar posse, obviamente, mesmo que tivesse que combater com os colonos naquele momento, né? E aí, nos primeiros anos dessa chamada descoberta, vai ser muito frequente a presença de franceses em busca também do pau-brasil e de colonizar aquela região. A reação do governo português, basicamente, foi tentar impedir essas invasões, organizando expedições que pudessem inibir a presença desses invasores, né? Dentre essas expedições, a gente encontra a de Cristóvão Jacques, em 1516, que acaba fundando uma feitoria em Itamaracá, né? E que atualmente é um território do estado pernambucano, né? E essas ações vão perdurar por mais de 10 anos, né? Perseguindo os franceses que vinham em busca do cobiçado para o Brasil. Em relação aos povos nativos, né? Os povos indígenas eles já existiam aqui bem antes da chegada dos portugueses, né? Se fala também em um chegamento no lugar de descobrimento, apesar do termo ser bem feio assim, né? E aí esses povos, se acredita que boa parte desses povos chegaram ao continente americano vindo do continente asiático, né, através da migração do Estreito de Bering. Uma parte que aproxima os continentes mais próximos do hemisfério norte, né, e é a teoria que costuma ser mais aceita, né. Dessa forma, o continente americano acaba sendo povoado. Mas no Brasil, porém, esse povoamento ocorre muito tardiamente em relação a outras partes do continente americano. Não é à toa que na América Central a gente encontra duas chamadas civilizações pré-colombianas, que são os maias e os mexicas, né? Mexicas, talvez eu nunca tenha ouvido falar disso, mas os mexicas são os astecas, né? Seria o termo mais apropriado para eles. Por isso que existe o termo México hoje, inclusive, né? Mas, enfim, né? E aí as organizações econômicas que vão ser predominantes entre os povos nativos vão ser, evidentemente, a caça, né, a pesca e a coleta, essencialmente, né, além dessa coleta que vai se distribuir entre frutos e raízes, mas já existe uma agricultura mais arcaica, mais primitiva, digamos assim, certo? Uma agricultura que não vai ser... Eles não vão conhecer técnicas de irrigação, mas muitas vezes se consegue, já se sabe plantar, mas se depende muito de períodos chuvosos, certo? Então, no período de estiagem, muitas vezes algumas comunidades elas precisam migrar para outros lugares mais úmidos para continuar esse processo de plantio, certo? Sim. E na relação com os europeus, né, com o povo branco, digamos assim, o início a gente sabe que vai ser mais tranquilo, vai ser mais pacífico, a gente pode até dizer isso, né? Uma vez que os primeiros contatos entre os dois povos, eles vão ser meio que cordiais, porque um meio que está precisando do outro ali. Os portugueses precisam dos nativos para reconhecer aquela terra. E os nativos, eles se aproveitam desse desejo, dessa dependência dos povos, desses europeus que estão chegando, para conseguir alguns itens, algumas ferramentas que eles não possuíam, né? Além da curiosidade mesmo. Não sei, inclusive, se tu já assistiu um documentário que tem na Netflix, talvez encontrei no YouTube também, chamado Guerras do Brasil. Não, nunca assisti, não. Após anota isso aí, Guerras do Brasil, tu vai dar uma assistida no primeiro episódio dessa semana. É uma série extraordinária, velho, sobre a história brasileira, assim. Ela é bem fora do padrão, não é cansativa, os episódios são curtos. É bem massa, dá uma outra visão à história, assim, pra gente se ligar em algumas coisas. Então eu vou dar uma olhada. Eu parei onde? Ah, sim, a cordialidade dos primeiros processos, né? Enfim, e aí a gente tem de 1500 a 1530, que é o período pré-colonial de fato, que é o período que Portugal ainda não tinha iniciado o processo de colonização, né? E aí dentro desse contexto, o nativo acaba sendo usado no comércio do pau-brasil, no sistema de escambo, né? Como a gente falou antes,
em que eles faziam uma retirada, auxiliavam na retirada da matéria-prima, né, da madeira, e colocavam nas feitorias. Né? O que são as feitorias? São basicamente armazéns fortificados que vão existir em parte do território brasileiro nesse momento, para armazenar os produtos que são retirados e enviados para a metrópole posteriormente, certo? E aí isso só vai mudar, de fato, tempos depois, com o processo de colonização, principalmente no litoral, mais adiante, e mais adiante, na verdade, do interior do Brasil. O Brasil só passa a ter seu território mais ao interior explorado a partir dos movimentos dos bandeirantes, né? Uma coisa que a gente vê um pouquinho mais para frente. Em relação à contribuição herdada dos povos indígenas, a gente tem essa herança na nossa própria sociedade, né? Nos costumes, na cultura. Muitas vezes a gente limita a culinária, a danças, enfim. Mas o nosso idioma é repleto como é que eu posso dizer, de características indígenas, né? Apesar de que na prática a gente praticamente não dá valor, não estuda a historiografia dos povos nativos, né? A história dos povos nativos, porque no processo de colonização, essencialmente, nós nos tornamos uma nação a nossa história é extremamente eurocêntrica, né? Nós nos faltamos na história europeia. Na verdade, não é engraçado, não sei se é engraçado de fato, né? Mas é interessante que a gente precisa sempre conceber que a nossa história, a história brasileira, no caso, né? Ela é eurocêntrica, ou seja, a nossa história ela é muito mais pautada pelos acontecimentos europeus do que as nossas próprias características originárias, digamos assim. Ela é androcêntrica, ou seja, nós basicamente só encontramos personagens masculinos ao longo da história, né? Existem pontualmente algumas mulheres a elas é dado algum destaque na história, mas mesmo assim não muito. E é uma história de brancos, né? Nós, por mais que seja lei no Brasil o estudo dos povos nativos e dos povos africanos, na prática isso quase que não acontece, né? São notas de rodapé, basicamente. Mas, enfim, né? E aí, em relação à ocupação do litoral e os sistemas administrativos, nós temos como primeira tentativa de divisão do território brasileiro as capitanias hereditárias, certo? E aí, a gente já dá uma passada aqui para cá. Está dando para ver direitinho aí? Assim. Vou aumentar mais um pouquinho aqui que fica melhor. Certo? Quando a gente fala das capitanias hereditárias, mais especificamente, né, a gente fala de uma necessidade de colonização das terras da América pelos portugueses, de fato, ali a partir de 1530, certo? E é ali que, nessa época, que o rei vai enviar para o Brasil a expedição de Martim Afonso de Souza, que vai ter o objetivo de formar núcleos de povoamento ao longo da costa brasileira, evitando a presença de franceses, ou pelo menos tentar evitar a presença de franceses nos domínios portugueses. Certo? É ali por volta de 1532, aproximadamente, que o próprio Martim Afonso de Souza funda a Vila de São Vicente, que, na verdade, vai ser a primeira vila brasileira. Né? E aí ele vai ter em vista que somente formar o núcleo de povoamento vai estar muito longe de resolver as questões referentes às investidas francesas, que vinham em busca de conquistar também esses territórios. Né? Como se fazia necessário, o mais breve possível, povoar essa região, a coroa portuguesa, porém, não vai deter tantos recursos, tanto recursos humanos como financeiros, que pudesse, de fato, de imediato, efetivar o processo de ocupação do território. Né? E a coroa portuguesa, basicamente, se encontra quebrada financeiramente, e a população não vai ser tão ampla assim na época, a população de Portugal. Né? Então, a solução encontrada para resolver esse problema foi de implantar no Brasil um sistema de capitanias, o sistema esse que Portugal já havia implantado em outras de suas colônias, de outros territórios dominados ali no litoral africano, certo? E a partir de 1534, que esse processo de capitanias vai começar a ser implantado aqui, certo? A grande questão é que esse exemplo de capitanias, esse sistema de capitanias, que já existia em alguns territórios africanos dominados por Portugal, dava certo lá, a gente sabe que não dá certo aqui, né? Só Pernambuco e São Vicente prosperam, mas porque aqueles territórios africanos eram bem menores, enquanto que o território brasileiro é em proporções continentais, mesmo que não fosse o mesmo tamanho que é hoje. Certo? Esses sistemas de capitanias que vão ser adotados aqui, eles vão se dar da seguinte maneira, né? O território vai ser dividido em grandes lotes e doado a um indivíduo chamado de donatário,
esse donatário geralmente vai pertencer à nobreza portuguesa, certo? Essa doação ela vai ter o caráter hereditário, ou seja, ela vai passar de pai para filho. Depois de doados, os donatários ficavam no dever de explorar, evidentemente com seus próprios recursos, né, as capitanias recebidas, já que elas tinham sido entregues a particulares. Né? É lógico também que o donatário, ao receber a capitania, além do direito de explorar, ele tinha também alguns deveres. Quais eram esses deveres? Né? Deveres não, perdão, direitos. Né? Dentre esses direitos, a gente encontra como é que eu posso dizer? Fazer uso de moedas d'água para seus próprios fins, né? E também lucrar com a construção de engenhos ao longo do tempo. A gente sabe que o ciclo do açúcar vai ser o primeiro, de fato, grande ciclo econômico brasileiro. Né? Vai ser permitido a eles, num primeiro momento, escravizar os povos nativos e eles precisam ainda assim enviar alguns desses nativos para Portugal. Né? Eles ainda tinham o direito de ficar com a 20ª parte da renda que fosse produzida com o pau-brasil, certo? Eles não tinham que enviar tudo a Portugal, porque, de fato, senão eles não iam ter renda com o que trabalhar aqui, né? Quanto às vantagens da coroa, em relação à coroa, né, tinha que doar 10%, basicamente, de tudo relacionado aos produtos da terra, né? Mas, enfim, isso são características que não... Se for pedido na prova, é muito sacanagem, porque são coisas muito específicas da economia aqui. Mas, enfim. Né? Além de que a metrópole, de uma forma geral, ela vai ter o completo monopólio, né, de tudo que vai se produzir e comercializar na sua colônia. Né? A não ser que ela repasse isso para outro indivíduo, né, ou para outra nação. Sim. Quando a gente fala do território brasileiro, né, que vai ser dividido, a gente precisa falar aí que o território brasileiro está sendo dividido em 15 capitanias, né? Entre elas 12, né, que vão ser a capitania do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, que nessa época vai ser chamado de Bahia de Todos os Santos, né? Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, meu Deus, é muita capitania, São Vicente, Santa Maria e Santana. Né? Eu espero que você não precise decorar o nome dessas capitanias para as suas provas, né? Também não. Mas, enfim, isso é uma coisa da época do meu ensino fundamental, lá no início da década de 90, que a professora fazia chamada oral e a gente tinha que decorar esse nome todinho. Mas, enfim, eu me lascava todinho. Mas, então, mas vai ser somente, como a gente falou antes, né, a capitania de Pernambuco e São Vicente, que atualmente é retratada como sendo São Paulo, né, que vão prosperar. E Pernambuco vai ser doada a Duarte Coelho, enquanto São Vicente a Martim Afonso de Souza, né, respectivamente. Aí. E nelas vão ser implantadas, na verdade, em Pernambuco vai ser implantada a cultura canavieira, né, enquanto que em São Vicente a criação de gado. Né, e também pela situação financeira dos donatários, que vai ser muito melhor do que dos outros. As demais vão acabar entrando em decadência, principalmente devido a fatores como a falta de recursos de alguns donatários, ou mesmo o abandono por parte de alguns deles, né? Uma vez que muitos desses donatários nunca vieram tomar posse de seus lotes. Né? E também por causa de ataques dos povos nativos aos povoados, e isso dificultava muito o seu desenvolvimento. Né? Com a criação das capitanias, porém, vai ser possível a fundação da primeira vila brasileira, como a gente falou antes, que é a Vila de São Vicente, né? E outras vilas vão surgindo depois. Uma das características do surgimento dessas vilas, com o processo de colonização, é pelo fato de que quase todas tiveram sua fundação no litoral, com a exceção da Vila de São Paulo, que durante muito tempo vai ser a única vila do interior, ali mais ou menos em 1554. Né? As vilas, elas de uma maneira geral, apresentavam um desenvolvimento muito lento na primeira fase da colonização, principalmente devido à imposição que a metrópole exercia sobre a colônia, né? Principalmente por se tratar da estrutura agrária, o que dificultava muito o seu desenvolvimento. Era muito comum também, como a gente disse, o ataque de povos indígenas, né? Uma vez que o envolvimento entre os colonos brancos, né, e os nativos mudaram muito desde os primeiros tempos da chegada dos portugueses aqui. Né? De certo modo, a gente pode dizer que essas primeiras vilas vão apresentar um comércio muito, muito escasso, né?
Vão haver poucas casas, mas nunca vai faltar uma igreja, né? A Igreja Católica é muito presente, a religiosidade é muito presente. E no centro, basicamente, é igrejas que vão se colocar no centro de cada vila. Isso não é uma característica que a gente só encontra hoje nas cidades menores, né? Se brinca com alguns vilarejos menores ainda aqui, principalmente aqui no Nordeste, dizendo que essas vilas menores têm três grandes estruturas: a rua de entrada, a rua de saída e a igreja. E a igreja. Né? Que é uma coisa que realmente nunca faltou desde esse primeiro processo de urbanização, por menor que fosse. Né? E também por se tratar de uma característica fundamental do período colonial, já que a metrópole era absolutamente católica. A gente vai ter Portugal e Espanha, nesse contexto, como sendo as grandes nações católicas do mundo ocidental, certo? Mesmo durante as chamadas reformas protestantes, né, quando vai surgir a igreja luterana, a calvinista e a anglicana lá na Inglaterra, mesmo assim essas nações vão continuar sendo predominantemente católicos, né? Inclusive os próprios jesuítas, a gente vai falar disso numa próxima aula. Os jesuítas, que todo mundo conhece os jesuítas na história brasileira, né? Se você nunca ouviu falar de jesuítas, é porque você nunca estudou a história do Brasil, por pior que seja. Por pior que tenha sido, né, na verdade. E os jesuítas, a gente normalmente aprende que eles vêm para catequizar os povos nativos, né? E isso é verdade, de fato, só que eles não estão aqui apenas para isso. Quando a Companhia de Jesus chega ao Brasil, inclusive também em algumas colônias espanholas, né, eles não estão presentes apenas no território brasileiro, eles servem também como um braço da Inquisição aqui na América. Né? Vai haver perseguição a judeus, vai haver perseguição a protestantes que possam ter fugido para as colônias em relação à perseguição mesmo que se dava do Tribunal da Inquisição, que havia sido reimplantado durante esse processo das reformas protestantes. Mas isso é um outro assunto, certo? Mas, enfim, né? Sim. E, como a gente estava falando antes, né? Na verdade, muitas vilas e cidades vão surgir a partir, na verdade, de uma igreja, de uma capela, e que a igreja, além de uma câmara, né, e o pelourinho, vai ser basicamente um marco que vai significar a autonomia de uma vila, uma certa autonomia que uma vila vai possuir. Né? A câmara dessas estruturas vai ser um órgão da administração local e a sua estrutura vai ser composta de três ou de 2 juízes ordinários e um procurador, né? E esses membros vão compor esse órgão, e esses oficiais da Câmara, como vão ser chamados muitas vezes, vão ser escolhidos entre os chamados homens bons. Quem são os chamados homens bons? São os integrantes dessas chamadas câmaras municipais, que estão surgindo aí nessa época, junto com essas primeiras vilas e cidades, né? Que são basicamente os indivíduos que vão governar administrativamente aqueles locais. Geralmente, eles vão estar entre os ricos proprietários de terra e vão pertencer, obviamente, às camadas mais altas da sociedade na época, certo? A gente conclui dessas estruturas, né, desses acontecimentos, basicamente, que os principais elementos dessa sociedade, na verdade, os demais elementos dessa sociedade, né, esses elementos não vão participar das decisões, né, das decisões político-administrativas. Quem são esses indivíduos que não vão participar dessas decisões? Basicamente, são os comerciantes, são os estrangeiros, os judeus, apesar de estarem presentes aqui no processo de colonização, mas eles sempre são são mal vistos, digamos assim, né? As mulheres, obviamente, também não vão ter uma participação, as mulheres só vão ter uma participação política no Brasil a partir de 1930, com a Era Vargas. Né? Pelo menos de forma mais ativa, né? Oficial, digamos assim, ativa não, mas oficial. E todos aqueles que vão exercer alguma atividade manual não vão ser considerados homens bons, né? Aqueles indivíduos só possuem a sua força de trabalho, né? Os trabalhadores básicos não vão ter maiores direitos, muito menos participação política, né? E aí, por não serem considerados homens bons, eles não poderiam participar dessas decisões, né? E aí, consequentemente, nós temos que a colonização brasileira, nenhuma colonização, na verdade, vai possuir um caráter democrático, certo? Mesmo a democracia em seus inícios, ela não parece ser muito democrática para a gente hoje, né? Isso. Mas, enfim,